Irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo 2, uma continuação do último vídeo que eu coloquei, Israel contra o grupo do terror chamado Hamas, né? Muitas pessoas já estão olhando, né? Olhando para isso aí, já estão achando que se trata de profecias bíblicas, né? Tem gente que já está pensando que a gente já está na última semana de Daniel, estão pensando que a gente já está vivendo os dias da tribulação, tudo por conta dessa guerra de Israel contra esse grupo que causa terror, que causa medo, que causa violência, ódio, ali no Oriente Médio, no próprio país de Israel, na Palestina. Então o pessoal já está se precipitando, e os teóricos da conspiração, que são um grande mal, né, no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus prefere ouvir o que os teóricos da conspiração, os conspiracionistas falam, do que escutar o que isso aqui fala, escutar o que a palavra de Deus fala. Se a gente querer estudar a Bíblia, estudar as profecias, a escatologia, com base em conspiracionismo, nunca a gente vai chegar à verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala da onde vem o anticristo, de que cidade vem o anticristo, quais são as cidades principais do seu reino. Aponta que o anticristo é assírio. Aonde ficava o império assírio, gente? Outras passagens chamam o anticristo de babilônio, né? Assírio, babilônio, o ninivita, né? O homem que vem de Nínive, um homem mau que vem de Nínive. Ou seja, essa região inteira é ali o Oriente Médio. E tem gente esperando o anticristo que venha dos Estados Unidos. Tem gente que espera o anticristo vir da China. Tem gente que espera o anticristo vir de Roma, da Igreja Católica Romana. Tem gente que espera o anticristo vir da França e não vem. Tem outros que esperam o anticristo ser judeu, porque esperam o anticristo ser judeu. Por um falso entendimento na cabeça deles, que eles pensam porque Jesus veio da tribo de Judá, então o anticristo tem que vir da tribo de Judá para imitar a Cristo. Mas em momento nenhum a Escritura diz que o anticristo vai imitar a Cristo. Muito pelo contrário, a Escritura diz que ele se levanta contra tudo que se chama a Deus e é objeto de culto. Ou seja, o anticristo não vem para imitar a Jesus, não vem para imitar o Messias, não vem. Ele vem para ser contra tudo que se chama a Deus, tudo que é objeto de culto. O anticristo, ele é islâmico. Eu já falei isso aqui várias vezes. Procure aonde é Nínive. Lá em Naum, no capítulo 1, você pode ler o capítulo 1 inteiro, mas especialmente no versículo 11, fala que de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, um conselheiro de Belial. Ou seja, por essas pessoas não entenderem as profecias, não buscarem a verdade, elas ficam esperando um anticristo de qualquer lugar. E não é assim. A Bíblia aponta que ele vem daquela região. A Bíblia aponta que ele vai estabelecer o reino dele no Oriente Médio. E de lá vai governar e vai abranger outras nações. A coalizão, né? Coligação de 10 chifres, 10 reis, mas não é só Oriente Médio. Você tem que olhar para a estátua de Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor, né, que está lá no livro de Daniel 2. A estátua é uma linha do tempo. É uma linha do tempo dos reinos, dos impérios que perseguiram o povo de Deus. A cabeça da estátua é Nabucodonosor.
os peitos e o tronco aqui é a Grécia, né? A Grécia, o Império Grego. Aliás, aqui em cima é a Medo e a Pérsia, os braços da estátua. No ventre, o ventre é a Grécia. As pernas da estátua são, obviamente, o Império Romano, mas não é só o Império Romano. A gente não pode ter esse entendimento limitado que é só o Império Romano. Pessoal, preste atenção, as pernas são talvez o maior membro do corpo humano. É a perna, que vai da cintura até o pé. A perna é grande, gente. E a perna diz que a perna é de ferro, as duas pernas são de ferro. Mas a gente tem que ver a estátua com uma perna no Oriente e outra no Ocidente. Por quê? Porque vocês vão entender, assim como o braço, os braços da estátua tinham 2 braços, né? Uma estátua composta por 2 braços. Os medos e os persas são 2 medos persas. 2. Os braços e aqui o peito de prata, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, né? O bronze, a Grécia, né? O bronze, a Grécia. Depois do Império Grego veio quem? Veio o Império Romano. O Império Romano se dividiu, gente. O Império Romano se dividiu em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. Ou seja, o Império Romano não ficou só no Oriente. Ele se dividiu também para o Ocidente. E vice-versa. Ou seja, eles se dividiram, os reinos se dividiram. Então, o que aconteceu? A gente tem que ver que a estátua é além de ser uma linha do tempo que vai lá desde o Império Babilônico com Nabucodonosor até o último império que vai perseguir o povo de Deus, o 8º reino, 8º império, mas também aponta para a vinda do 7º, que é o próximo, né? Então, é uma linha do tempo do 1º império até o 8º, que na verdade não é o primeiro, né? O primeiro seria o Egito, mas ali Deus quis contar através da estátua da Babilônia para frente. Ele não quis mencionar o Egito e a Síria, que era o 1º e o 2º, ou seja, na verdade do 3º império até o 8º, uma linha do tempo que Deus deixou lá em Daniel 2. E nessa linha do tempo a gente vê que as pernas da estátua não é só Roma, porque uma parte do Império Romano, o Império do Ocidente, se eu não me engano, ela caiu em 546 depois de Cristo. E o Império Oriental caiu bem depois, muito depois. Então, as pernas continuaram. A perna não fica amputada, né? A perna da estátua. A perna continua, ou seja, dá para entender que não é só Roma. Porque muitos interpretam como se as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor fossem só Roma, e não é só Roma. É de Roma até a entrada do 7º Império. E já temos o 7º Império, só que ainda não está completo. Temos 5 chifres do 7º Império. Lembra? O 7º Império são os dedos do pé da estátua. É nos pés da estátua que a gente tem 10 dedos. E esses 10 dedos são equivalentes aos 10 chifres. Os 10 chifres que está no animal feroz, né? De Daniel 8, se eu não me engano. Então, pessoal, a gente tem que
e que raciocinar. Os 10 chifres estão em paralelo com os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então, depois do Império Romano, vem o Império Otomano e os outros impérios e tal, e passa-se o tempo, acaba-se a Era dos Impérios, começam a estabelecer nações, as nações que nós temos hoje, aliás, que a gente tem desde que começou ali, as nações dando nomes para elas, Alemanha, Brasil, Argentina, França, né? Essas nações que a gente tem hoje, que aliás já faz um bom tempinho que a gente tem. E aí o que aconteceu? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que mudou esse quadro, né, de nações, mudou e se estabeleceu de fato. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações se estabeleceram. A ONU tem um papel fundamental nesse estabelecimento das nações. E é aí que eu quero que vocês entendam. Veja como a ONU é importante. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial: China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Eles mandam no Conselho de Segurança da ONU. Os 5 mandam absolutamente. E as outras nações do mundo podem tentar criar resoluções, tentar criar projetos, mas vai ter que passar pelo crivo deles. Se eles aprovarem, é aprovado. Mas se um sequer deles, dos 5, vetarem, não aprova de jeito nenhum. Ou seja, essas 5 nações mandam no mundo. E o que a profecia diz? A profecia diz que os pés da estátua de Nabucodonosor são de barro e ferro. Barro e ferro. Que por uma parte o reino é forte, mas por outro o reino é fraco. Esse império. Isso tem várias revelações. Primeira parte, barro e ferro. Primeira camada de revelação. Trata-se dos árabes e do resto do mundo. O povo árabe, o povo islâmico é um povo forte, que tem o DNA da guerra, da violência dentro deles. Ou seja, seria a parte de ferro. E o barro, o resto da humanidade, é um povo mais com costumes ocidentais, né? Que preza assim os costumes ocidentais, os bons costumes e tal, e não faz violência, tanta violência, né? Assim. Mas já o povo lá do Oriente Médio, os árabes, são ferro. Então, primeira camada de revelação. A segunda camada de revelação, pés de barro e ferro, é a mistura do barro. O homem veio do barro, veio do pó da terra. Com o ferro das tecnologias. Isso aqui, pessoal, que eu estou gravando agora para vocês, é ferro. É uma tecnologia, é um celular. Como eu poderia estar gravando numa câmera, usando computadores, usando notebooks, tablets. Então, tudo tecnologia, ou seja, a gente já está nessa era da divisão do ferro com o barro. A gente já está nos pés da estátua. Veja que interessantíssimo. A gente já tem até 5 dedos formados. Faltam 5. A gente está muito perto do reino final, do último império. O último império, os 10 reinos, são o reino do anticristo. E desses 5 a gente já tem 5. Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Faltam 5. Faltam 2 no Ocidente e 3 no Oriente. A gente faz esse cálculo da onde? Coloque a estátua de Nabucodonosor, uma perna no Oriente e uma perna no Ocidente. O Ocidente, à esquerda de Israel, no mapa, né? Se você olhando para o mapa, você vai ver a esquerda de Israel, o Ocidente, e à direita, o Oriente. Ou seja, a estátua de Nabucodonosor, imagina a estátua
bem em cima do país de Israel. A gente já tem 3 no Ocidente, Estados Unidos, França e Reino Unido, e 2 orientais, que são China e Rússia. Faltam 3 orientais e 2 do Ocidente para se completar os 10 dedos, os 10 chifres, esses que vão governar durante a última semana de Daniel. Aliás, vamos dar uma explicação mais forte aqui. Eles vão fazer um acordo. Essa coalizão de nações vai fazer um acordo. E como diz lá em Daniel 7, que o anticristo, este rei, este príncipe, fará um acordo com muitos por uma semana. Essas semanas são semana de anos, né, pessoal? Se você ler as 70 semanas com um olhar profético, você vai entender que Deus está falando para Daniel que as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade, quem que é o povo de Daniel? Não é só o Israel na carne, é o Israel espiritual, judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, porque só crendo em Jesus Cristo vocês fazem parte da nova e eterna aliança. Então, seja judeus e gentios são o Israel de Deus. Ou seja, o povo de Daniel é o Israel espiritual, não o Israel carnal. Mas também tem promessas à cidade, a Jerusalém. Ou seja, olha a camada de revelação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tem aquele tópico, né? Fazer a justiça eterna, expiar os pecados, desfazer a iniquidade, ungir o santo dos santos, trazer justiça eterna, né? Eu já falei. Então, isso não aconteceu, pessoal. As 70 semanas, como pensam alguns, não foram cumpridas. Porque a gente ainda tem pecado, tanto em Israel carnal, quanto no Israel espiritual. Mesmo a igreja sendo a igreja ainda peca. Nós ainda pecamos, estando nesse corpo. Estando nesse corpo de carne e osso. A gente não está glorificado ainda. Mas, quando que vai vir a justiça eterna? Quando Jesus glorificar a igreja dele. A gente ter o corpo glorificado, aí nós não pecaremos mais. O pecado não vai mais ter autoridade sobre nós. Vai haver a paz neste mundo, porque Jesus, com a vinda dele, ele destrói os inimigos, estabelece um reino de paz nesse mundo por 1000 anos, né? Então, um milênio de paz sobre a terra, um reino milenar de paz sobre a terra. Não é no céu. Se você lê as profecias, você entende que não é no céu, muito pelo contrário. A religião fez a gente pensar que o reino de Deus seria nos céus, que a gente iria para os céus. Mas o reino de Deus, ele vem para a terra. Qual que é a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é subamos para o teu reino, é venha a nós. Venha a nós é onde? Nós estamos na terra. Venha para nós. Venha para a terra, para junto de nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pessoal, como que a vontade de Deus vai ser feita na terra se o reino não estiver aqui? Me diga, as nações têm feito a vontade de Deus hoje? Não. Porque existem muitas falsas religiões, muitas seitas, doutrinas de demônios por aí, muitas heresias, até dentro da cristandade, dentro do povo cristão. Existem seitas, existem heresias. Ou seja, a vontade de Deus não tem sido feita. Mas ela será feita no milênio. Será feita. Porque o próprio Cristo estará aqui na terra reinando
sobre as nações, e a sua igreja também estará participando desse reino como reis e sacerdotes. Vamos estar reinando juntamente com Jesus. Então, pessoal, olhe só. A gente vê tudo isso, que é essa tirada, né? Jesus vem para resgatar o reino, recuperar o reino que Satanás roubou, né? Porque Satanás roubou quando ele ofereceu o fruto proibido para Eva, e Eva caiu no pecado. Ali ele conquistou o reino, um reino que seria de Adão e Eva. Deus tinha estabelecido que Adão e Eva governassem sobre essa terra. Ou seja, Deus submeteu o reino dele para Adão e Eva, mas Adão e Eva perderam o direito de reinarem. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer, que Satanás ia usurpar o reino e tomou conta deste mundo. Mas Deus já tinha um plano, que era mandar o seu filho para recuperar o reino e para dar o reino à sua descendência, a igreja, o Israel espiritual de Deus, judeus e gentios. Então, pessoal, olhe como Deus é magnífico. Então, percebam quantas heresias o povo acredita. Acredita o anticristo vindo agora, né? Vindo agora, vindo de qualquer país, vindo do Brasil, vindo da França, vindo dos Estados Unidos, do papado, vindo até do povo judeu, que não vem do povo judeu. O anticristo, ele é islâmico, está claro na profecia. A profecia aponta para a Síria, a profecia aponta para a Babilônia, aponta para a Medo-Pérsia, aponta para esses reinos, esses mesmos reinos que governaram ali naquela região, pessoal. Até Roma. Vocês acham que Roma, ela é... O pessoal acha que Roma é Itália. O pessoal tá achando que Roma só se delimita ali a Itália. Aonde é a Itália hoje em dia? Não, pessoal. Roma não é onde é a Itália, onde é o país da Itália, onde é o Vaticano, o país do Vaticano. Pessoal, o Império Romano reinou sobre muitas nações, mas o foco principal do Império Romano era ali no Oriente Médio. O mesmo texto de Daniel 9, 26, 25, 26, que fala que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade. Quem que é o povo do príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir é o anticristo. Quem que é o povo que destruiu a cidade, que destruiu Jerusalém? O povo do Império Romano. Agora, se a gente for para as fontes extras bíblicas dos historiadores que viveram naquela época, o povo que destruiu Jerusalém eram pessoas da descendência de Ismael, eram árabes, eram islâmicos, eram muçulmanos. Porque o exército romano tinha muitas pessoas árabes que se alistavam para o exército romano, porque Roma não trabalhava só com pessoas de Roma, ela juntava pessoas de outras nacionalidades para participar do reino do Império Romano. E a maior parte dos soldados, segundo os livros de história até de Flávio Joséfo, eram árabes que destruíram Jerusalém. Ou seja, a gente sabendo isso, a gente vê que o anticristo é um árabe, é um islâmico. Só que a gente tem que entender que nesse final dos tempos o anticristo não vai agir sozinho, pessoal. Vai ter a besta da terra. A besta da terra é o falso profeta. É a religião, é a falsa religião fazendo cair até fogo do céu.
para fazer as pessoas adorarem ao anticristo. Ou seja, o falso profeta vai se levantar e vai fazer cair até fogo do céu para convencer as nações da terra a adorarem o anticristo, a colocarem a marca da besta, a se renderem ao sistema. Ou seja, a gente tem que entender tudo isso, senão a gente fica perdido. Senão a gente fica acreditando em filosofias, em vãs filosofias, em teoria da conspiração, indo a qualquer doutrina de homem por aí na internet. Mas não, a gente precisa entender essas coisas. Entender. Então percebam, pessoal. Eu vou ser rápido. Veja o texto que está lá em Zacarias 14. Venha o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Está falando para Jerusalém. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o resto da cidade, o restante do povo não será expulso da cidade. Pessoal, vocês estão achando que uma simples guerra do Hamas é uma perseguição final, pessoal? Sinceramente, vocês estão pensando isso? Sendo que o texto fala que Deus vai ajuntar várias nações, todas as nações, ou seja, multidões de nações vão ir contra Jerusalém. Só que todas aqui não são todas. Ou seja, vai ter gente que não vai ir contra Jerusalém. A gente vai entender no texto isso. Metade as casas serão tomadas, saqueadas. As mulheres forçadas. O que é forçar? Esse povo que vai invadir Jerusalém vai estuprar as mulheres vão ser estupradas. Hoje em dia a gente já está vendo isso, né? Nessa guerra aí. Algumas mulheres sendo estupradas, mortas violentamente, apanhando até a morte. Só que aqui metade da cidade, metade das mulheres de Jerusalém vai acontecer isso com elas, pessoal. Metade dos habitantes de Jerusalém vão ser presos. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. O que vai acontecer aqui? Jerusalém, quando estiver quase sendo destruída por completo, eles vão começar a clamar por Jesus. Eles vão ver que o Jesus Cristo, que eles rejeitaram como Messias, é o verdadeiro Messias, sim, e vão clamar: Senhor Jesus, nos salva. E aí sim o Senhor sairá para a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. E no Monte das Oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade fugirá para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Ou seja, o arrebatamento. Todos os santos é a igreja vindo junto com Jesus para a batalha do Armagedon aqui. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor, quando não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Aqui já é uma parte do texto apontando para o milênio, né? E aqui falando do milênio propriamente dito. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome.
Percebam que hoje em dia existem vários senhores, vários deuses, né? Multidões de nações creem em várias religiões, em vários deuses, em várias coisas, espíritos, entidades. Mas naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Oh, aleluia! Louvado seja o Deus de Israel. Toda a terra em redor se tornará em planície, ou seja, Jerusalém ficará planificada. Será um terreno plano, desde Geba até Remon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada, habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura, porque hoje em dia não está segura. Não, quando houver a última semana de Daniel, ela não estará segura. Porque tem textos dizendo que Jerusalém e Israel fizeram aliança com a morte e com o inferno. Mas Deus quebrará essa aliança. Deus quebrará essa aliança. Quando eles clamarem por Jesus, eles serão ouvidos. Pessoal, percebam, essa guerra não é cumprimento profético, mas ela é um despertar, um estopim para que comecem a acontecer os cumprimentos proféticos. Então, pessoal, entenda que isso vai se prolongar até levantar 10 chifres. E os 10 chifres assinarão um acordo com muitos por uma semana. Então, os 10 chifres, os 10 reinos, vão fazer um acordo com Israel. Vão fazer um acordo com Israel para haver uma falsa paz. E aí, depois, o chumbo grosso vem para Israel, né? Porque o anticristo se levantará e perseguirá os judeus verdadeiros, né? Os judeus que não colocarem a marca da besta serão perseguidos e serão mortos. Cristãos e judeus que estiverem lá serão mortos. Ou seja, e muitos judeus na carne vão se arrepender quando verem essas destruições, né? Essa grande matança. Se eles acham que o Hitler matou um monte de gente, o que o anticristo fará será muito mais pesado. Muito mais que o Holocausto. Pessoal, dias difíceis vêm para Jerusalém, para Israel e para toda a terra. Mas quem estiver aliançado na palavra de Deus vai resistir. Deus abençoe a todos.